Tá vendo essa régua aqui? Esses simples e inocentes tracinhos têm uma grande história por trás deles. Fica aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre medidas de grandezas e o Sistema Internacional de Unidades. Quando usamos uma trena, uma balança, um cronômetro, estamos medindo grandezas físicas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. O comprimento é uma grandeza, o tempo é uma grandeza, a massa é uma grandeza. A medição de uma grandeza ocorre por comparação com um padrão definido. Por exemplo, para medir o comprimento, podemos usar o padrão metro, seus múltiplos, seus submúltiplos, como o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Dizer que uma pessoa mede 1,90 m significa dizer que quando nós comparamos a sua altura com o padrão metro, a sua altura é 1,9 vezes maior do que o metro. Hoje, medir grandezas cotidianas é simples, mas nem sempre foi assim. Num passado relativamente recente, não existia um padrão universal para medir grandezas. Cada país fixava suas próprias unidades de medida com seu próprio padrão, muitas vezes baseado em partes do corpo do rei do país. É o caso das unidades de medida polegada, pé, jarda. O problema é que essas medidas não eram precisas e a cada governante a medida mudava. Outro inconveniente é que as unidades não tinham múltiplos e submúltiplos decimais. Por exemplo, hoje, 1 quilômetro equivale a exatamente 1.000 metros, 1 metro a 100 centímetros. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas esse vínculo decimal entre essas medidas facilita muito converter uma unidade em outra. Mas no passado, eram necessários fatores de conversão, porque não havia relação decimal entre as unidades. Por exemplo, um pé correspondia a 12 polegadas. Uma jarda correspondia a 3 pés. Uma milha correspondia a 1.760 jardas. Pense no trabalho necessário para converter milhas em pés. Essa inexistência de relação decimal entre as unidades dificultava muito as operações matemáticas. A ausência de padrões estáveis e universais gerou uma situação caótica. Havia muitos desentendimentos entre comerciantes, cidadãos, cobradores de impostos. Outra consequência era que a troca de informações científicas entre os países acabava se tornando mais difícil por causa das diferentes unidades e padrões. Essas inconveniências motivaram alguns cientistas dos séculos 17 e 18 a propor unidades de medida definidas com maior rigor, baseadas em padrões invariáveis e que fossem adotadas universalmente. Mas essas ideias só começaram mesmo a sair do papel no final do século XVIII, durante o período da Revolução Francesa, quando foi criado o sistema métrico decimal pelos franceses. Mais tarde, em 1875, já no século XIX, ocorreu em Paris a Convenção do Metro, na qual 17 países, incluindo o Brasil, se comprometeram a adotar o sistema métrico, que nos anos seguintes se espalhou para praticamente o mundo inteiro. Nessa convenção foram criadas 3 organizações de caráter internacional que seriam responsáveis por qualquer assunto relacionado à medição, entre as quais está a Conferência Geral de Pesos e Medidas, que se reuniria periodicamente para avaliar e gerir o sistema métrico. Na primeira edição desta conferência, em 1889, foram definidos os protótipos internacionais do metro e do quilograma, já seguindo uma diretriz de adotar padrões que fossem acessíveis e invariáveis. O padrão do metro tomou por base a distância entre o Equador e o Polo Norte da Terra, que é uma medida fixa, não variável. Essa distância foi dividida por 10 milhões, para que o metro correspondesse a uma distância dentro da nossa realidade e que fosse útil para medir a maioria das coisas com as quais nós lidamos. A medida resultante dessa divisão, e que corresponde ao metro, foi demarcada numa barra de platina. Essa marcação passou a ser o padrão do metro.
foram feitas cópias desse protótipo, os chamados padrões secundários, que foram enviados para laboratórios de padronização de várias partes do mundo. Por sua vez, esses padrões secundários foram usados para produzir outros padrões que fossem acessíveis a todas as pessoas. Com o tempo, outras edições da Conferência Geral de Pesos e Medidas foram estabelecendo outras unidades de medida e revendo os padrões dessas unidades à medida que a ciência e a tecnologia evoluíam. Hoje, no estágio atual de desenvolvimento que alcançamos, o padrão do metro não é mais aquele que foi adotado lá em 1889, embora a olho nu não seja perceptível a diferença. A necessidade de medir com precisão distâncias cada vez menores, chegando a escalas subatômicas, algumas da ordem de grandeza de 1/500º de metro, demandou uma redefinição do metro. Por isso, hoje, de forma mais precisa, o padrão do metro corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo em uma fração de segundo definida. Essa fração de segundo é obtida dividindo-se 1 segundo pela velocidade da luz no vácuo em metros por segundo, que é de 299.792.458 metros por segundo. Em 1960, durante a 11ª edição da Conferência de Pesos e Medidas, o sistema métrico foi reformulado, originando o que hoje denominamos Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI. Esse novo sistema se diferencia do sistema métrico decimal por ter unidades fixadas de maneira mais rigorosa e atualizada. Foram escolhidas 7 unidades fundamentais que formariam a base do Sistema Internacional de Unidades. São as seguintes: o metro, que mede a grandeza comprimento, o quilograma, que mede a massa, o segundo, que mede o tempo, o ampere, que mede a intensidade de corrente elétrica, o Kelvin, que mede a temperatura, o mol, que mede quantidade de matéria, e a candela, que mede a intensidade luminosa. Todas as outras unidades do Sistema Internacional são unidades derivadas formadas por combinações dessas unidades fundamentais. Em outras palavras, são unidades que podem ser expressas por meio das unidades básicas do Sistema Internacional. Por exemplo, a grandeza velocidade pode ser expressa por meio de 2 grandezas fundamentais, comprimento e tempo. Tanto que a unidade padrão no Sistema Internacional para medir velocidade é o metro por segundo. Diferente da unidade usada para medir velocidade, algumas unidades derivadas recebem um nome especial e um símbolo próprio. É o caso, por exemplo, da unidade usada para medir a grandeza-força, que é denominada Newton, de símbolo N. Embora ela tenha um nome e um símbolo próprios, um Newton pode ser expresso por meio das unidades fundamentais do Sistema Internacional, correspondendo a 1 kg/metro por segundo ao quadrado. Outros exemplos de unidades derivadas com nomes e símbolos próprios são o Joule, usado para medir energia, e o Watt, usado para medir potência. Por conveniência, foram definidos no Sistema Internacional de Unidades prefixos que ajudam a expressar grandezas muito grandes ou muito pequenas. Alguns desses prefixos são mais conhecidos e utilizados por estarem dentro da escala humana. Por exemplo, o prefixo milli indica 1/1000º da unidade. Exemplificando com a unidade metro, 1 milímetro indica o comprimento de 1/1000º de 1 metro, que é o comprimento resultante de se dividir 1 metro em 1000 partes iguais. Já o prefixo hecto indica 100 unidades. Assim, 1 hectômetro corresponde a 100 metros. Vale ressaltar que esses prefixos podem ser usados com qualquer unidade, não apenas com metro. Algumas unidades não pertencem ao Sistema Internacional de Unidades, mas são amplamente difundidas. É o caso do minuto e da hora. Embora a unidade padrão do Sistema Internacional para medir tempo seja segundo, é muito comum o uso dessas outras unidades. É o caso também do grau, minuto e segundo, usados para medir ângulos planos. E também é o caso do litro, usado para medir volume.
Ao trabalhar com unidades de medida, é importante conhecer as regras básicas de escrita dessas unidades. Quando escritas por extenso, as iniciais das unidades devem ser sempre minúsculas, mesmo que sejam nomes de pessoas. A única exceção é a unidade de temperatura graus Celsius, que utiliza letra maiúscula. Os símbolos representativos das unidades também são escritos com letras minúsculas, mas serão escritos com letras maiúsculas quando estiverem se referindo a nomes de pessoas. É o caso do ampere, do newton e do pascal, unidades cujos nomes derivaram de nomes de pessoas. É importante dizer ainda que os símbolos não se flexionam no plural. Assim, quando escrevemos, por exemplo, 10 newtons usando o símbolo da unidade, o correto é escrever 10N. Da próxima vez que você for usar uma régua ou uma trena, lembre-se que há uma grande história por trás desses instrumentos aparentemente simples. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, assim você nos ajuda a produzir mais vídeos como este. Deixe também o seu comentário aqui embaixo dizendo que tema de física você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.